A paz do Senhor, sacerdotes, você tem um dia abençoado. Nosso devocional hoje, da nossa revista nova, falando sobre o Gênesis, mas a leitura complementar nos direciona para Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha só que interessante, nesse pequeno trecho de 3 versículos, nós podemos encontrar 3 contrastes na vida de um ser humano, no que aconteceu na humanidade. Olha só, desobediência e obediência, ou seja, olha só o que ele diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, agora vem a obediência. Aqui a Bíblia está dizendo, falando sobre o primeiro Adão, que foi Adão, e o segundo Adão, aquele que veio para nos resgatar, que é Jesus Cristo. E olha só a diferença do primeiro Adão para Jesus Cristo, do segundo Adão. Desobediência de Adão, obediência de Jesus Cristo. Ofensa, para que a ofensa abundasse, e onde o pecado abundou, o primeiro Adão, superabundou a graça, Jesus Cristo, para que assim como o pecado reinou na morte, ou seja, o primeiro Adão deixou que o pecado entrasse no mundo, pecou e fez com que o pecado atingisse nós, seres humanos, nós, homens, até os dias de hoje. Mas olha só, Jesus Cristo veio para que a graça reinasse pela justiça. E olha só que interessante, vou falar algumas características diferentes, alguns contrastes entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Olha só, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, foi um homem natural. O segundo Adão, espiritual. O primeiro Adão foi formado da terra e por isso ele é terreno. O segundo Adão, ele é do céu e por isso ele é celestial. O primeiro Adão foi desobediente, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pela desobediência do primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores, como nós acabamos de ler, mas pela obediência do segundo Adão, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Por meio do primeiro Adão, entrou o pecado no mundo e todos os homens se tornaram pecadores. Por meio do segundo Adão, entrou a expiação no mundo e todos os homens que crerem se tornarão justificados e serão perdoados. É isso mesmo, é só crer, meu irmão. Olha só, pelo primeiro Adão, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Pelo segundo Adão, a vida entrou no mundo e todos no mundo, e todos os que nele creem já passaram da morte para a vida. Olha só que interessante, que coisa maravilhosa para nós nos dias de hoje. O primeiro Adão fracassou na tentação e foi vencido pelo diabo. O segundo Adão triunfou na tentação e venceu o diabo. O primeiro Adão falhou logo na primeira tentação e se tornou o primeiro pecador. O segundo Adão, Jesus Cristo, foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. O primeiro Adão, após ter caído, se escondeu de Deus porque se convenceu que tinha pecado. O segundo Adão se apresentou publicamente e afirmou: quem de vós me convence do pecado? Olha como é que Jesus foi o Cordeiro imaculado, sem manchas, que chegou para nos salvar, foi enviado por Deus para nos salvar, literalmente. O primeiro Adão viveu 930 anos e morreu. O segundo Adão viveu 33 anos e morreu, porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e olha só, foi-lhe dado todo o poder e autoridade sobre a terra. Meu irmão, não importa a situação que você esteja vivendo, saiba que o homem pecou, o homem é pecador. Nós somos pecadores, mas nós não vivemos no pecado. Sabe por quê? Jesus Cristo nos justificou. Todo aquele que nele crê e cumpre o que está aqui nas Escrituras tem a oportunidade de alcançar a vida eterna. Então, meu irmão, creia, acredite. Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas a própria palavra já diz que ele é o Cordeiro morto, imolado, antes da fundação do mundo. E detalhe, ele já te conhece no ventre da sua mãe. Desde o ventre, antes que você fosse formado no ventre, ele já te conhece. Então,
Não se preocupe com o que falam de você, com o que falam com você, se te acusam. O importante é que a sua vida esteja pautada nos princípios bíblicos e que a sua fé esteja em Jesus Cristo. Que Deus te dê um dia abençoado, de grandes vitórias, para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.